Na última parte, o módulo 7 da videoaula sobre as noções básicas do Simples Nacional e as alterações que foram trazidas pela Lei Complementar número 155, nós vamos falar sobre alguns assuntos bastante importantes que não são necessariamente novos, todos eles já existiam, né? Então nós estamos só ratificando essas informações agora, mas o momento é oportuno, então nós vamos falar sobre autorregularização, que é o processo pelo qual o fisco pode notificar a empresa para que ela regularize a sua situação no Simples Nacional, malhas fiscais, que é praticamente a mesma coisa, combates a fraudes por parte da Receita Federal, dos estados e dos municípios, fraudes e erros, né, cometidos pelas empresas optantes pelo Simples Nacional, e também cessão de mão de obra, que é um assunto bastante importante, tendo em vista a questão muito atual, que é a terceirização de mão de obra em geral, com as alterações na legislação trabalhista. Nós vamos começar esse módulo falando da autorregularização. A autorregularização é uma malha fiscal, ela já existe há muito tempo na Receita Federal, a Receita Federal já tem malha fiscal com relação ao imposto de renda, pessoa física, jurídica, outros tributos também. Alguns estados já têm essa questão da malha fiscal, cruzam dados declarados pelo contribuinte com aqueles dados que a fiscalização que o fisco tem nas suas bases de dados. Então, cruzando esses dados, vê-se que tem diferença, né? A empresa declarou um faturamento, por exemplo, no Simples Nacional, e pelas bases que a Receita Federal, os estados e os municípios têm, descobre-se que, na verdade, esse faturamento foi maior do que o declarado. Então, essa autorregularização permite que os fiscos, a Receita, estados e municípios, notifiquem a empresa para que ela se autorregularize, para que corrija as suas informações, as suas declarações, evitando com isso uma fiscalização. Quer dizer, enquanto está no procedimento de autorregularização de malha fiscal, a empresa não está ainda sendo fiscalizada. Quer dizer, se ela quiser se autorregularizar, ela vai pagar essas diferenças remanescentes que ela havia deixado de declarar com acréscimos legais normais, sem multas de ofício. É importante que os contribuintes e as empresas de serviços contábeis tenham consciência de que os fiscos hoje têm muito mais liberdade para trocar informações de cartão de débito, crédito, informações de vendas para os governos, compras governamentais, seja pelo governo federal, estados e municípios, informações de nota fiscal eletrônica de compra e venda, nota fiscal ao consumidor. Tem muitos elementos hoje que podem ser cruzados e verificar se aquilo que as empresas estão declarando é verdade ou não. Então, na verdade, a orientação que nós damos para as empresas e para os contadores é que sempre declarem o valor real da sua movimentação, seja de entrada ou saída, evitando com isso o procedimento de autorregularização e também o da fiscalização, que são aqueles que não se autorregularizam e vão vir a ser fiscalizados por parte da Receita Federal, estados e municípios. Então é importante declarar os valores reais da movimentação, seja de vendas ou de compras. Nós também estamos combatendo fraudes ou erros no programa de cálculo, que é o PGDAS-D, programa onde os valores são calculados para gerar as guias de pagamento no Simples Nacional. E muitas vezes os contribuintes, ou por erro intencional, por fraude, por dolo, declaram que ocorreram certos fatos no seu faturamento que não são verdade. Por exemplo, declara que houve lançamento fiscal em determinado mês. E tendo lançamento fiscal, em tese, aquele valor não pode ser cobrado novamente. Mas, na verdade, não houve lançamento fiscal. Nós sempre cruzamos esses elementos e vemos que é possível verificar que aquele fato declarado pela empresa não é verdade. Declara, por exemplo, que tem isenção ou imunidade de PIS/PASEP e COFINS, declara que tem imunidade ou isenção de produtos da cesta básica, e nós vemos pela legislação que isso não é verdade. O que pode ser deduzido é aquilo que está na Lei Complementar 123 de 2006. Então, tem casos, substituição tributária, por exemplo, de ICMS, pode ser declarado como ST, mas tem muitas coisas, retenção de ISS na fonte do ISS, então pode ser declarado para evitar a duplicidade da cobrança, mas tem muitas coisas que estão sendo declaradas pelas empresas de forma incorreta. Nós vemos até que tem empresas de consultoria, assessoria, mal intencionadas,
que tentam vender esses serviços de zeramento dos valores devidos no PGDAS-D, de zeramento dos valores devidos no Simples Nacional, mas nós temos como cruzar esses elementos e verificar se esse fato informado pelas empresas, seja na declaração originária ou seja em retificações, é verdade ou não. Então nós estamos notificando essas empresas de forma que elas tenham que fazer a retificação dos meses anteriores, declarando o que aconteceu realmente ou o que não aconteceu realmente e restabelecendo os valores devidos nesses meses. Então é importante que as empresas saibam disso e evitem informar fatos incorretos no PGDAS-D, como lançamentos fiscais, imunidades, isenções, reduções que não existem, porque isso pode ser cruzado tanto pela Receita, pelos estados e pelos municípios, e a empresa vai vir a ser cobrada desse erro ou dessa fraude, se for o caso, para que retifique e restabeleça os valores devidos no Simples Nacional. Finalmente, o último assunto, cessão de mão de obra, é bastante importante falar sobre isso porque está muito em voga o termo terceirização, houve mudanças na legislação trabalhista. Então é importante salientar o seguinte: a empresa optante pelo Simples Nacional não pode ceder mão de obra, não pode. A não ser a empresa que esteja tributada pelo anexo 4 da Lei Complementar 123, porque nesse caso essas atividades estão no Simples Nacional, mas pagam a Previdência Social por fora. Elas são atualmente construção civil, limpeza, vigilância, decoração e paisagismo e serviços advocatícios. Quer dizer, essas atividades do anexo 4, elas podem até ceder mão de obra. As demais não, o anexo 3 ou o anexo 5 não podem ceder mão de obra. E o que é a cessão de mão de obra? Isso que não pode ser feito. É você colocar um trabalhador à disposição de outra empresa. É um posto de trabalho, né? Você pode atuar sobre empreitadas de mão de obra, né? Você pode fazer um serviço específico que é contratado para fazer aquele determinado serviço, pode não ter prazo estipulado, não ter quantidade de pessoas que vai ser utilizado naquele serviço, você vai entregar o serviço. A cessão de mão de obra é diferente, você coloca trabalhadores, postos de trabalho à disposição de outra empresa. Então isso é cessão de mão de obra, e isso não pode ser feito no Simples Nacional. É bastante importante também as empresas que contratam outras empresas para que cedam mão de obra para elas, saber que essas empresas que estão cedendo não podem ser optantes pelo Simples Nacional. Inclusive governo federal, estadual ou municipal, quando contrata essas empresas, exceto essas do anexo 4, não podem ceder mão de obra. Então pode contratar, pode terceirizar, se a legislação trabalhista permitir, sim, mas desde que ela saiba que o custo dessa empresa que está cedendo mão de obra para ela vai ser um custo normal, porque ela não vai poder ser optante pelo Simples Nacional. O microempreendedor individual não pode prestar serviços mediante cessão ou locação de mão de obra. Então, o MEI não pode ceder mão de obra em nenhuma hipótese, nem naqueles serviços que, no Simples Nacional normal, são tributados pelo anexo 4, a exemplo de construção civil, limpeza e vigilância. Então, o microempreendedor só pode prestar serviços por empreitada e nunca por cessão de mão de obra. Ele não pode ceder a ele próprio ou ao seu empregado, o único empregado que ele pode ter, ele não pode ceder aquele posto de trabalho para uma outra empresa, seja dele próprio, titular, ou do empregado que ele pode contratar. Com essa videoaula módulo 7, nós terminamos o conjunto das videoaulas sobre as noções básicas do Simples Nacional e sobre as alterações trazidas pela Lei Complementar número 155 de 2016, que entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.